O petróleo é algo com certeza muito interessante para as nossas vidas e importante para o nosso conforto, não é mesmo? Ele está em tudo quanto é lugar à nossa volta, está em tudo que é de plástico, nos automóveis, carros, motos e até mesmo em remédios, ou seja, ele é importante mesmo. Mas como todos sabem, o petróleo é uma fonte de energia não renovável. Isso significa que ele pode acabar algum dia, ou melhor, pode não, ele vai acabar algum dia com certeza. Mas o problema é que nós simplesmente não estamos preparados para viver sem o nosso tão querido ouro negro. E isso nos leva a perguntar quanto petróleo será que tem na Terra? Será que ele vai demorar muito para acabar? Bem, é isso que vamos ver no vídeo de hoje, porque depois de muito pesquisar, eu achei as respostas para essas perguntas. Eu sou o Menino Curioso e se você quer saber mais sobre o assunto, venha comigo. As maiores reservas de petróleo do mundo. Bem, para começar nossa conta, vou estar mostrando a vocês as 20 maiores reservas de petróleo do mundo. E a que sempre está em primeiro lugar no ranking é a Venezuela, com 303,2 bilhões de barris de petróleo. Em segundo é a Arábia Saudita, com 266,2 bilhões de barris. Em terceiro é o Canadá, com 168,9 bilhões de barris. E em quarto é o Irã, com 157,2 bilhões de barris de petróleo. E o resto vocês podem ver aí na tela. Só para constar, o Brasil está em 15º lugar com 12,8 bilhões de barris. Mas não se sabe exatamente o quanto de petróleo esses países realmente têm. É só uma média. Aliás, é meio difícil definir a quantidade exata, já que é tudo muito estável. Às vezes um país começa a produzir petróleo de maneira muito rápida e logo depois ele simplesmente diminui, tornando tudo uma coisa sem explicação. A Arábia Saudita, por exemplo, é um grande mistério. Em 1998 foi possível estimar que o estoque dela era de 90 bilhões de barris de petróleo. 2 anos depois, acreditava que eles já possuíam 260 bilhões de barris de petróleo, uma quantidade absurda para um tempo tão curto de apenas 2 anos. E aí que entra um grande mistério, pois décadas depois, como eu mostrei para vocês agorinha, foi possível estimar uma reserva de apenas 266,2 bilhões de barris. Então, o que explicaria esse crescimento tão grande em apenas 2 anos e 3 décadas depois ter aumentado apenas 6,2 bilhões de barris? E outra, entre 1990 e 2017 foram produzidos 100 bilhões de barris. Então como foi que essas reservas permaneceram praticamente inalteradas? Não sei. Esse fator nos demonstra que por mais que tentemos chegar a um valor, jamais conseguiremos afirmar uma quantidade exata da quantidade de petróleo do mundo, já que é quase impossível prescrever a reserva de todos os países. Mas, eis que surge novamente a luz do fim do túnel. Podemos ter uma pequena ideia de quanto petróleo há, pois não é porque não temos todas as informações que não temos nenhuma informação, não é? É mesmo, é? Bom, juntando tudo que foi possível conseguir, foi possível estimar 1 trilhão e 532 bilhões de barris de petróleo no mundo. Muita coisa, não acha? O petróleo vai acabar rápido? Bom, como eu já disse, o petróleo é uma coisa realmente muito importante para nós atualmente. Ele está presente em tudo à nossa volta. E verdadeiramente ainda não temos como substituí-lo em tudo. E a pergunta que não quer calar é: será que o petróleo vai acabar? Bem, apesar de o petróleo estar sendo cada vez mais usado e mais explorado, como podemos ver agorinha, ainda há uma reserva altamente gigantesca de petróleo. E isso sem contar com que ainda não foi explorado, ou seja, que ainda não foi extraído lá das jazidas. E se você está pensando que quase não há mais nada para ser extraído, você está muito enganado. Ainda temos regiões muito ricas e inexploradas no Afeganistão, que possui cerca de 120 bilhões de barris comprovados e intocados. Ou seja, além de ter toda essa parte comprovada e intocada, ainda tem a parte não comprovada, que pode ser pouca ou muitíssima. E estima-se que na região da Sibéria ainda haja cerca de 400 bilhões de barris ainda não explorados. Isso por causa da falta de recursos e tecnologias, mas que tem bastante lá, não é mesmo? E não é só isso, o Mar da Índia, a Antártida, a Amazônia e o Pacífico Norte e Sul são exemplos de regiões fortemente propensas ao desenvolvimento de petróleo. O único contraponto é que mesmo chegando às energias renováveis e tudo mais, o petróleo vem sendo usado cada vez mais.
Um exemplo disso foi em 2018, ou seja, agora bem recente, que o crescimento do uso do petróleo foi o mais alto da história. Mas mesmo tudo isso estando acontecendo, as quantidades de petróleo em reserva são altíssimas e as quantidades não exploradas também são gigantescas. Então eu acho que não precisamos nos preocupar tanto em relação se o petróleo vai acabar ou não. A verdadeira questão aqui é se o planeta, ou se até mesmo a gente, vai resistir a toda essa queima exagerada desse material, liberando cada vez mais gases tóxicos por aí. Mas tirando isso, não é tão necessário se preocupar com essas previsões que estão dizendo que o petróleo vai acabar daqui 40 ou 50 anos, porque esse tipo de previsão já vem acontecendo há muito tempo. Um exemplo disso foi em 1981, quando o jornal Estadão anunciou o resultado de pesquisas que afirmavam que o petróleo iria acabar em 2011. E isso de fato, obviamente, não aconteceu. E da mesma forma, pode acontecer das previsões de agora. Mas é claro que o petróleo vai acabar, só que vai ser daqui uns 200... Não é 200 anos, é daqui 2 séculos. Mas é claro que o petróleo vai acabar, só que vai ser só daqui uns... Eu tava falando certo. E daqui até lá, provavelmente a gente vai ter aprendido a viver sem ele. Ou se for olhar de uma maneira mais negativa, a gente já vai ter morrido por conta dos gases tóxicos liberados por ele. Então, o que achou do vídeo? Gostou? Ficou mais tranquilo agora? Se sim, compartilhe esse vídeo com todo mundo para todos os seus amigos ficarem mais tranquilos também. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para estar ajudando a gente aí. Até a próxima e falou! Deixa aí nos comentários, o petróleo já acabou?